Oi, gente. Então, eu vou falar sobre Napoleão Bonaparte, sobre a era de Napoleão Bonaparte que iniciou após a Revolução Industrial, onde Napoleão ele era muito popular no exército e foi o que acabou fazendo com que ele se desse bem. Com isso, em 1804 ele foi coroado imperador da França, mas ele foi coroado de uma maneira diferente. O Papa Pio VII, ele veio para Paris para coroar o Napoleão, mas ele simplesmente teve a atitude de tomar a coroa da mão do Papa e coroar a si mesmo, mostrando o estado acima da igreja. Assim, dessa maneira, ele mostrou que a igreja era submissa ao Estado. Um importante aspecto que a gente deve guardar é o quê? Que o Napoleão, ele era considerado um soldado revolucionário, porque ele pegava todos os ideais da Revolução Francesa e ele queria espalhar por onde ele dominava, por onde ele passava e tudo mais. E ele tinha como objetivo acabar com o absolutismo. E assim, ele dominou os países da Europa, derrubando todos os reis absolutistas. E um exemplo foi na Espanha, onde ele tirou o rei do poder. Aí, ele tirou o rei do poder e elegeu, né, o irmão dele, José Bonaparte. Assim, dessa maneira, como ele viu que ele estava conquistando muitos países na Europa, ele falou, vou tentar invadir a Inglaterra, vou tentar tomar posse dela. Só que ele esqueceu que a Inglaterra, ele não se esqueceu, mas ele desconsiderou que a Inglaterra ela era uma ilha e que lá teria que ocorrer uma batalha naval, sendo que teria uma grande probabilidade dele perder por conta da Inglaterra ser muito forte na parte marinha, por ela ser uma ilha e ser uma forma de se proteger. E aí, ele foi lá tentar invadir a Inglaterra, ocorreu a batalha naval, mas ele acabou perdendo. Com isso, com essa perda dele, ele criou o bloqueio continental, onde ele bloqueava todo tipo de comércio europeu com a Inglaterra, tendo dois objetivos, que era enfraquecer a Inglaterra para futuramente ele ter que conseguir tomar posse, invadir, e com o intuito também de todos os países europeus passarem a comercializar com a França. Só que a França ela não foi capaz de suprir todo esse comércio europeu. Ficou muito pesado. E aí a Inglaterra, ela por ser o maior provedor de comércio, a Inglaterra, falei errado, não pode. E assim, pela Inglaterra ser o maior provedor de comércio, ela não acabou saindo tão prejudicada. Ela passou a comercializar com a América. Aí, o que aconteceu? Napoleão viu que não ia adiantar muita coisa e ele decidiu então invadir a Rússia. Só que a Rússia ela tinha uma tática diferente. Ela tinha a tática da terra arrasada, que era onde eles destruíam toda a parte onde eles tinham que eles achavam que eles iam invadir, e lá eles iam ter que ficar por um tempo até que esperando a Rússia reagir. Então eles passavam frio, fome, ficavam doentes, enfraquecia o exército deles. Enquanto isso, a Rússia ficava apenas na moitinha lá olhando eles, o que ia acontecer. E assim, como eles passavam muito frio, por conta do frio da Rússia, né, que era muito forte, eles não estavam acostumados, eles acabavam ficando doentes, não tinham alimentos para eles poderem se fortalecer. O exército de Napoleão acabou enfraquecendo, e uma característica muito importante do exército dele é que eles nunca recuavam. Então, essa foi a primeira vez que eles tiveram que recuar por conta desse enfraquecimento. Aí, por conta disso, eles não puderam se defender. Então, Napoleão voltou a invadir a Espanha, só que os espanhóis, eles não aceitavam essas ideias nacionalistas de que alguém poderia vir invadir tudo, tomar posse. Então, os espanhóis se juntaram
e falaram, não, você não vai invadir aqui. E então eles pegaram e derrubaram Napoleão, fazendo com que ele voltasse para a França. Paris, ela foi invadida por inimigos de Napoleão, fazendo com que ele abdicasse o trono dele. E com isso ele foi levado para a ilha de Elba, onde ele ficou preso durante um tempo. Só que ele conseguiu voltar por conta de ter feito amizade com as pessoas que cuidavam da prisão. Só que ele voltou e governou e teve o governo de 100 dias, que é o período em que ele governou novamente. E, e ele foi derrotado definitivamente na Batalha de Waterloo. Com o fim dessa batalha, ele foi transferido para a ilha de Santa Helena, que fica no sul da África, e lá ele acabou falecendo. Com isso, a França ela voltou a ser monarquia. Então, houve no Congresso de Viena, eles se concentraram em tentar voltar, né, a família real como poder, a restauração do antigo regime, que era a igreja sendo priorizada, e estabelecer um equilíbrio no país para que não houvesse guerras econômicas, que nem acabou ocorrendo. E também foi criada a Santa Aliança, que era o quê? Ela fazia com que as ideias do Congresso de Viena se firmassem, né? E ninguém tirasse essas ideias. Ou seja, a Santa Aliança ela era feita própria para reprimir tudo aquilo que era contra o território europeu. E nisso ocorreu também nos Estados Unidos uma reação americana que se chama Doutrina Monroe, que você vai saber melhor com a Laura Feliciano nos vídeos mais pra frente. E lá nessa Doutrina Monroe eles tinham uma frase que, como eu posso dizer? Que, tipo assim, resumia tudo o que eles queriam, o objetivo deles, que era a América para os americanos. Só que isso você vai saber mais pra frente. Oi, gente, eu vou começar falando aqui sobre as ideologias e as ondas revolucionárias que ocorreram no século XIX, começando por Karl Marx e Friedrich Engels, que eu tenho quase certeza que a maioria que conhece. Os dois se juntaram e, após vários estudos sobre a sociedade humana, os dois chegaram à conclusão de que o motor da história o motor que movia a história era a economia. Os dois defendiam que a única maneira de transformar as classes mais pobres, as classes oprimidas, seriam com uma luta de classes. Eles queriam tomar o poder com violência também, se fosse necessário. E quando eles conseguissem isso, quando eles conseguissem tomar esse poder, eles queriam mudar esse sistema capitalista para o sistema de ditadura do proletário. No meio de tudo isso, quase no fim do século XIX, a Igreja Católica ela publicou um livro chamado Rerum Novarum, e esse livro ele queria mostrar qual era a posição da Igreja Católica em relação às teorias sociais e as propostas que estavam acontecendo naquele meio. Voltando a falar sobre as classes sociais, surgiu o anarquismo. E o anarquismo foi uma das formas mais radicais onde se buscava a justiça social. E o que propunha o anarquismo? Propunha uma sociedade que não existisse diferenças de classes. E no meio disso tudo também surgiu o nacionalismo. Um dos maiores frutos do movimento iluminista foi o liberalismo, tanto politicamente falando quanto economicamente falando. Falando agora sobre Napoleão, após a sua queda começou a Era das Restaurações, onde na França, Luís XVIII ele se tornou rei. Mas após alguns anos, quando ele faleceu em 1824, o seu irmão Carlos X acabou tomando seu lugar, no caso. E ele tinha uma postura muito absolutista. Mas em 1830, um movimento revolucionário acabou derrubando Carlos X.
E essa vitória liberalista da burguesia francesa, ela começou a se espalhar por toda a Europa. E logo após isso, o governo francês foi entregue a Luís Philippe. Só que ele também não ficou no poder, porque como os franceses pareciam que não gostavam desse tipo de monarquia, problemas políticos e econômicos acabaram também acarretando na queda também de Luís Felipe. E ele acabou saindo em 1848. E com isso, o poder acabou sendo entregue para o governo provisório. E houve também outras revoluções, e uma delas foi a Primavera dos Povos, que a gente vai aprofundar em outro momento. Acabou. É isso. Oi, gente, meu nome é Brenda. Eu já vou falar para vocês sobre o contexto da unificação italiana, né? Que foi uma unificação muito liberal, que tinha como principal participante Conde de Cavour, que era o primeiro-ministro do reino de Piemontes no norte. O que ele fez? Ele incitou, acredito que eu posso usar essa palavra, ele incitou a criação de um Estado unificado, o Estado da Itália unificado. Né? E a comando de quem? A comando de Vítor Emanuel II, do rei Vítor Emanuel II. Né? E ele se baseou muito nos ideais de Giuseppe Mazzini, que dizia que a Itália se fará a si mesma. Ou seja, que cedo ou mais tarde, de um jeito ou de outro, a Itália ia se unificar. Ela tinha que se unificar, entendeu? Era uma necessidade. E baseado nesses ideais, nós tivemos o acontecimento o movimento que podemos chamar de ressurgimento, que traduzido para a nossa língua significa ressurreição. Bom, e o que eles queriam com isso, o intuito dessa unificação, o principal motivo era a economia, né, o estado econômico deles. E como vocês podem ver essa botinha linda e maravilhosa aqui que eu desenhei, sabe? Aquilo que vocês veem no mapa, que parece uma bota, mas eu desenhei uma bota mesmo, para vocês entenderem. A gente vai ter aqui o norte, né, que é comandado pelo reino de Piemontes e pela Áustria, pelos austríacos. E vamos ter aqui no centro, que vai ser comandado pela Igreja Católica, né? E aqui o sul, que é a França, que vai ser comandado pelo Reino das Duas Sicílias. Essa unificação. Porque transportar mercadoria daqui pra cá, exigia muitos impostos, então eles queriam simplificar a coisa, entendeu? Então, com a unificação não seria mais exigido esses impostos, né? Seria uma coisa bem mais básica. E durante toda essa tentativa de conquistar território, o sul foi conquistado, o norte também. Faltou o centro, porque teve a resistência da Igreja Católica. Eles queriam ser independentes, eles não queriam unificação. E então aqui conseguiu, aqui não. Mas em 1929 foi imposto um tratado de Latrão, o nome. E aí todo o território obteve a unificação, né? Isso. Bom, agora eu vou falar da unificação da Alemanha, né? Que basicamente é o mesmo objetivo, né? Que é a economia. Eles queriam ter eles queriam que girasse a mercadoria sem ter que pagar os impostos, né? Uma expansão de comércio. Aqui a gente vai ter, na unificação da Alemanha, a gente vai ter os prussianos e os austríacos na Confederação Germânica. E vamos ter na liderança, a gente vai ter o primeiro e o ministro Otto Bismarck como o principal líder dessa unificação, né? Ele foi o principal participante, né? E a gente vai ter também o primeiro conflito. O primeiro conflito ele foi baseado o objetivo dele era vencer os austríacos, né? Era o objetivo. E foi chamado da Batalha de 7 Semanas porque durou 7 semanas e ocorreu em 1864, né? A Guerra das 7 Semanas. E a gente também tem um conflito direto que foi os prussianos versus austríacos,
que os prussianos venceram e conseguiram derrubar a influência dos austríacos, né? E aí, quando tá acabando a unificação já, eles estão quase conseguindo unificar a Alemanha, chega a França e tenta destruir tudo, né? Tenta acabar com tudo. Por quê? Se acontece o desenvolvimento germânico, automaticamente a França vai sofrer com isso, ela vai ser comprometida economicamente, ou seja, é uma concorrência. Então ela tinha que dar um jeitinho de passar a perna ali e fazer com que isso não desse certo. Mas só que infelizmente, ou felizmente para eles, né, a França perde. E com isso veio algumas consequências. Quais são as consequências, né? Algumas consequências bem sérias. Que é a indenização que a França vai ter que pagar. Eles vão ter que ceder o espaço, a região da Alsácia-Lorena, vão ter que emprestar o Palácio de Versalhes para que aconteça a festa germânica, e com isso a França vai desenvolver um sentimento de revanche, e uma coisa que mais pra frente vai desenvolver a Primeira Guerra Mundial, vai iniciar a Primeira Guerra Mundial. Então é isso, gente, fiquem com Deus e beijo. Aqui eu vou falar agora sobre a segunda fase da Revolução Industrial e o neocolonialismo. E assim, a Revolução Industrial, a segunda parte pelo menos, ela foi muito importante por conta de ter ocorrido a difusão das maquinofaturas, principalmente na Europa, nos Estados Unidos e no Japão, onde se espalhou. E foi utilizado muito o petróleo como fonte de energia e o combustível fóssil. E também teve muito uso do aço e do ferro na parte de automóvel, avião, a televisão e a tecnologia, que era o celular, telefone, essas coisas. E agora eu vou entrar também na parte de neocolonialismo. Então, o neocolonialismo teve uma das principais causas pelas nações industrializadas. Elas precisavam muito de matéria-prima. As nações industrializadas da Europa, elas precisavam muito de matéria-prima e mão de obra barata. Então eles foram buscar tudo isso na África, na Ásia, onde eles tinham o que eles buscavam, que era a mão de obra barata, o mercado consumidor, a matéria-prima, e principalmente eles procuravam se instalar em locais, em colônias e regiões onde eram influenciadas pelas nações industrializadas para a instalação de multinacionais e transnacionais. É isso aí, gente. Tchau! Oi, galera! Então a gente vai continuar, né, na verdade, com mais um vídeo. Eu vou dar continuação ao assunto que a Laura Meirelles falou. Eu vou estar falando sobre a América e o Brasil no período do século XIX e o iniciozinho ali, o comecinho do século XX. Então, para continuar assim, o que a Laura começou a falar é que durante a segunda fase da Revolução Industrial, que ela estava falando, ela ocorreu no século XIX. Mas eu vou falar mais o que estava acontecendo. Ela falou que estava acontecendo na Europa nessa época. Então eu vou falar um pouquinho sobre o que estava acontecendo aqui na América do Norte, mais especificamente. Que era o quê? A doutrina de Monroe, que ela já começou a falar. Que era a América para os americanos. Entendeu? O que significa América para os americanos? Eles acreditavam que o continente americano deveria ser para eles, entendeu? Eles mandam em tudo e é tudo deles ali, entendeu, galera? Então, e juntamente com a doutrina de Monroe, que era a América para os americanos, eles também tinham o Destino Manifesto, que nada mais era que eles acreditavam, eles pregavam isso, né? Vamos dizer que eles pregavam isso, que Deus havia se manifestado para os norte-americanos, falando o quê? Que eles deveriam dominar tudo, ou seja, era uma confirmação do céu, era uma confirmação divina de que eles deveriam dominar, entendeu? Era uma confirmação. Então, essa parte, vamos dividir
em duas partes. Essa é a primeira metade do século XIX. Na primeira metade do século XIX era um discurso, vamos separar essa parte, do discurso, que era a primeira metade, que foi da doutrina de Monroe e o Destino Manifesto, e a segunda parte, que é o quê? O Destino Manifesto, juntamente lá com a doutrina de Monroe, que eles deveriam dominar. E quando eles foram dominar, aí foi chamada a Corrida para o Oeste, que eles deveriam dominar o leste e o oeste, a costa leste e a costa oeste, que aí também ficou conhecido como o faroeste. Essa marcha para o oeste aí começou o expansionismo, começou a se expandir o domínio da América. O que ocorreu nesse expansionismo? As ferrovias, elas começaram a tomar conta, né, para que pudesse se expandir mesmo. Então tiveram as ferrovias, o incentivo do governo dos norte-americanos, que eu falei no começo, que o discurso que eu falei, que a primeira parte foi o discurso. Então, isso e vários outros fatores que acarretaram ao expansionismo da América. Com esse expansionismo, ocorreu posso dizer, uma rixa entre o norte e o sul. Por quê? O norte, ele era um lugar onde era mais industrializado, eles eram a favor do abolicionismo, né, da escravatura. E o sul não, o sul eles eram um povo mais, assim, antiquado, entendeu? Assim, eu posso dizer isso. Eles eram agrícolas, eles eram mais ali na deles, mas eles concordavam com escravatismo. Isso. Eles concordavam com isso porque para funcionar uma fazenda, para funcionar um local onde tem agricultura, essas coisas, é necessário sim um grande número de pessoas. Eles não queriam pagar por isso, né? Eles não queriam pagar para funcionários, sendo que tinham os escravos. Então, eles achavam isso um absurdo. Na época era normal ter escravo. Então, para eles, o abolicionismo da escravatura era um absurdo. Então, aí ocorreu a secessão. A secessão, o norte não aceitou essa parte da secessão. Então, ocorreu a Guerra da Secessão, que foi de 1861 a 1865. Ocorreu a guerra e teve as consequências, né, da guerra, que foi um número grande de mortos, muita gente morreu. Também o número do racismo. O racismo se desenvolveu muito, ficou muito forte pela América do Norte. Foi nessa guerra que mais se intensificou o racismo lá na América do Norte. E durante essa guerra de secessão, nesse período, na América Latina, estava ocorrendo o processo de independência das colônias. Eles queriam se desligar da Europa, que foi a colonizadora, o pessoal lá da Europa que colonizou as colônias lá da América Latina. Eles queriam independência, então foi o processo de independência das colônias, mas ao mesmo tempo que eles queriam essa independência, eles conseguiram, alguns deles conseguiram a independência realmente, mas não ocorreram as mudanças, entendeu? Eles conseguiram ser independentes dos países, mas o processo, como eles faziam, a sociedade e a economia continuou a mesma coisa, eles não mudou nada, entendeu? A independência não serviu de muita coisa, sendo que a sociedade continuou a mesma coisa, não mudou nada. E também, nessa época, surgiram os caudilhos. São os caudilhos que eles eram os grandes proprietários de terra, eles tinham grande influência sobre esse povo, sobre as colônias, então eles que mandavam mais lá. E também teve o Simão Bolívar, que ele é considerado o libertador, ele é considerado um herói lá aqui na América. Se você for perguntar nesses países aí da América Latina, vão falar que Simão Bolívar ele era um herói,
porque ele tinha um grande interesse em unir e fortalecer as colônias. Ele tinha um grande interesse em fortalecer as colônias, e esse interesse, essa recolonização, foi chamado de bolivarismo. E essa proposta não previa a transferência da hegemonia britânica para a norte-americana. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Brasil e o governo de Dom Pedro I. E para iniciar, eu vou dar uma introduçãozinha assim, falando sobre a Constituição. A Constituição, que foi um projeto da Constituição em 1823, ele impunha limites, entendeu, ao reinado, à monarquia, ao poder do imperador. Só que Dom Pedro I, ele não gostou dessa ideia. Ele não queria que o poder dele tivesse um limite. Ele não gostava, ele não aceitava essa ideia de ter um limite para o governo dele. Então ele não aprovou essa Constituição. Já que Dom Pedro I não aprovou aquela primeira Constituição, foi lançada a Constituição de 1824, que ela dava o poder totalmente ao imperador. A Constituição era chamada de poder moderador. Por quê? Porque o rei, o imperador, ele moderava, ele tinha o poder de mudar as coisas, e só ele estava acima, ele estava acima de todos os outros poderes. Tipo, não tinha ele não tinha que pedir a opinião de ninguém, ele não tinha que prestar conta para ninguém, ele que mandava, era tudo dele, era um poder totalmente autoritário, era um poder absolutista, entendeu? Era ele que mandava, e isso era o poder moderador. Nessa Constituição de 1824, o rei ele liberava o voto censitário. O que foi o voto censitário? O voto censitário ele só era permitido que jovens a partir dos 21 anos votassem. Mas esses jovens eram jovens muito ricos, entendeu? Era um número muito pequeno de jovens que podia votar. Jovens e adultos, claro, mas a partir dos 21 anos. Mas eles deveriam ser muito ricos, entendeu? Para votar. Mas assim, Laura, vai votar em quê? Sendo que o rei escolhia tudo, o imperador escolhia tudo. O imperador, ele escolhia o pessoal lá do Poder Judiciário, ele escolhia senadores. Mas os que podiam votar, que eram os ricos, como eu já falei, era para votar por deputados. Era o único voto que eles tinham. Eles tinham que votar por deputados. O restante era tudo o rei que escolhia. Ou seja, quem dava as leis, o poder legislativo era o rei que escolhia, o poder executivo era ele mesmo, entendeu? E o poder judiciário também era ele. Então, era muito pequeno o espaço que ele dava para a população para se expor, para falar alguma coisa. Ele não dava poder nenhum para ninguém falar nada, entendeu? E com isso, o autoritarismo de Dom Pedro I, ele trouxe consequências, ele trouxe uma revolta, ocorreu uma revolta do poder autoritário de Dom Pedro. E essa revolta também, ela acarretou em uma que aconteceu lá no Nordeste, que se chama Confederação do Equador. O que significa essa Confederação do Equador? Eles queriam se desligar do Brasil, eles não queriam mais participar do Brasil, eles queriam, tipo, aquelas províncias se tornassem uma outra parte, entendeu? Que não fizessem parte, para não ter o domínio de Dom Pedro I. E por fim, diante das crises que ocorreram, tanto contextos externos e internos, Dom Pedro ele abdicou em 7 de abril de 1831. E o seu filho foi deixado como sucessor do cargo, mas ele tinha que esperar alguns anos porque ele só tinha 5 aninhos de idade, ou seja, o Brasil ele ficou sem um imperador por um período de tempo, até que o Dom Pedro II atingisse uma idade que o tornasse responsável para governar um país. Então é isso, pessoal. Até mais. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre Brasil e o seu período regencial.
Começando falando sobre Dom Pedro I, que quando ele abdicou, o Brasil ele estava sujeito aos interesses dos liberais moderados, que basicamente era constituído pelos políticos, a maioria vindo do Sudeste. Quando Dom Pedro I ele abdicou, se formou a Regência Trina Provisória, que visava ficar no poder até que o herdeiro tivesse a maioridade para poder se tornar rei. Logo após veio a Regência Trina Permanente, só que não foi tão permanente assim, porque eles acabaram substituindo pela Regência Una, que era constituída só por uma pessoa. Outra medida importante promovida pelo ministro da Justiça foi a criação da Guarda Nacional, que foi no ano de 1831 também. Com o passar do tempo, entre os liberais moderados, surgiram várias ideias de como o Brasil deveria ser dirigido, ideias dos liberais, que eram os progressistas, e os chamados conservadores, os regressistas. Mas as diferenças entre os liberais e os conservadores eram tão grandes, que as diferenças políticas, que eles acabaram tendo que criar um ato adicional, que foi acrescentado na Constituição de 1831. Um ponto importante do ato adicional foi a substituição da Regência Trina pela Regência Una. Houve eleições para escolher um novo regente e o regente escolhido foi o padre Diogo Feijó. E o mandato dele durou de 1835 a 1837. O padre Feijó ele foi muito criticado pelos conservadores, que acusavam ele de não conseguir derrotar as revoltas que estavam começando a surgir no país. Era o caso da cabanagem no Pará e da Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul. Em 1835, o Brasil foi palco da Revolta dos Malês, lá em Salvador, na Bahia. Foi uma revolta da noite pro dia, do dia 24 pro dia 25 de janeiro. E nessa revolta estavam envolvidos escravos e escravos muçulmanos. E com tudo isso, Feijó foi substituído por Araújo de Lima, que no seu governo falou que não ia levar desaforo para casa e que iria acabar com todas essas revoltas e essas intrigas que estavam acontecendo. Mas ele não conseguiu. E uma prova disso é que houve a Sabinada na Bahia também e a Balaiada no Maranhão. E o seu governo acabou em 1840. Oi, gente, eu vou falar sobre o Brasil, o governo de Dom Pedro II. O que foi isso? Teve uma convergência entre os liberais e os conservadores que eles queriam formar, na verdade eles colaboraram para a formação de Ministério da Conciliação, que aconteceu em 1853. Também, no segundo reinado, teve as ideias liberais, como a autonomia, que eles queriam colocar um poder totalmente ligado ao poder legislativo. Mas isso não aconteceu. Isso foi em 1847. Bom, com isso, os portugueses eles eram os alvos de críticas, pois eles que comandavam tudo. Eles eram donos dos maiores latifundiários, que eles controlavam o comércio. E com isso fez com que teve uma revolta, a Revolta Praieira, que ocorreu em 1848. Bom, no segundo reinado, o maior produto mais famoso que tinha era o café. E também quem era o maior produtor foi o Vale do Paraíba, pois ele foi o primeiro onde se formaram as indústrias de café, os latifundiários. Então, a partir de 1870, teve a expansão da cafeicultura pelo oeste paulista. E também teve expansão nos territórios do São Paulo, Minas Gerais e norte do Paraná. Em 1844, teve a Lei Eusébio de Queiroz, que ele proibia a importação de escravos, e também teve a Tarifa de Alves Brancos, que ele elevou a taxa de importação. Bom, uma pessoa que destacou muito no segundo governo foi Barão de Mauá. E também, em 1863 e 1865, a Inglaterra eles romperam as relações que eles tinham com o Brasil, que teve uma questão Christie, que chamou isso. E no século XIX, o Brasil ele queria manter seus interesses
na Bacia do Prata, porque ele falou assim, lá vai ter mais recursos melhores pra gente, então a gente vamos manter o foco lá para ver o que ele tem de bom para oferecer pra gente. Entre 1865 e 1870, ocorreu a Guerra do Paraguai, que envolveu os governos do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. E como o próprio nome já diz, ele foi ocorrido no Paraguai. Depois de 1860, aumentaram as pressões que tinha nas resistências da abolição negra, porque a população negra teve várias tentativas de acabar com a abolição, mas eles nunca conseguiam. Entretanto, que até em 1871 ocorreu a lei do ventre livre, e em 1885 a lei dos sexagenários. E graças a princesa Isabel, galera, desculpa, a princesa Isabel, de 13 de maio de 1888, ela assinou a Lei Áurea, que finalmente libertou os escravos do Brasil. E galera, os primeiros imigrantes que vieram aqui no Brasil com finalidade econômica foi São Paulo, gente. Legal, né? Valeu. Esse foi o vídeo de aula hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Oi gente, meu nome é Brenda e eu vou explicar hoje pra vocês na videoaula o que foi a queda da monarquia e o advento da república no Brasil. Bom, monarquia, vamos pensar rapidinho aqui, o tempo tá acabando. Monarquia a gente pensa em poder, monarquia é poder, significa poder. Poder a gente lembra da figura do rei, né? Rei a gente lembra Dom Pedro II, né? Eu pelo menos lembro dele, gente. Dom Pedro II. E aí a gente leva ao Rio de Janeiro, que é onde ele atuava, né? E como em todo lugar, em toda época, tem os recalcados da vida, né? Naquela época tinha também. E a gente pode falar um pouquinho do movimento republicano, encaixar aí o movimento republicano. O que foi o movimento republicano? As pessoas que eram totalmente contras ao método que Dom Pedro II reinava. Então eles achavam que sem Dom Pedro II tudo ia melhorar, tudo ia desenvolver. Eles acreditavam num mundo mais moderno. Então eles queriam tirar Dom Pedro de qualquer jeito para que eles pudessem fazer dar o jeitinho deles para fazer melhorar e tudo mais. A gente pode falar também, né, das pessoas que eram contra. Dá uns exemplos, vamos ver. Os cafeicultores. Os cafeicultores, eles eram contra porque Dom Pedro II, ele cedeu à abolição da escravatura. Então, naquela época, eram o jeito deles manter o trabalho. Digo a mão de obra, né? Então eles perderam muita mão de obra, então eles ficaram meio que revoltados e queriam, né, acabar com tudo ali. Falou assim, não aceito e eu quero mudar isso, não concordaram. E aí a gente também tem os militares, que se achavam os bonzões da época, né? Então, e eles ganharam a Guerra do Paraguai ainda, aí que subiu pra cabeça, querido, né? E eles se achavam agora autossuficientes para governar um país, porque eles tinham ganhado a Guerra do Paraguai. Então eles queriam mandar na bagaça toda lá. E a gente também pode dar o exemplo que Dom Pedro II, ele tinha relações com a igreja maçônica. Bom, e como eu falei pra vocês, as pessoas que participavam, né, que tinha a ver com esse movimento republicano, queriam um Brasil desenvolvido, um Brasil melhor, né? Então, mas só que não rolou muito, né? Porque em 1889 nós tivemos a crise de encilhamento. O que foi a crise de encilhamento? Foi uma crise financeira, né? Querendo ou não, afundou um pouquinho aí o Brasil, né? E isso desencadeou 2 anos depois a nova Constituição, né? Que foi implantado o voto aberto, que incluía tanto as pessoas analfabetas e as pessoas maiores de 21 anos. A gente pode falar também do Deodoro de Fonseca, que foi o primeiro presidente, né, da República, só que ele abandonou esse cargo devido à oposição. E logo depois, quem assumiu o cargo foi Floriano Peixoto, isso mesmo, esse cara aí bacana. Bom, e tinham as pessoas que não concordavam muito, né, com o fato de Floriano Peixoto ter tomado esse cargo, né, ter tomado esse poder. Porque elas acreditavam que era irregular. Por que irregular? Porque não tinha sido, na verdade não tinha sido eleito, né? Porque Deodoro da Fonseca, ele
ele conseguiu chegar até esse cargo. Não teve eleição, ninguém votou nem nada. Então eles achavam meio que injustiça simplesmente Floriano, por ser o vice, chegar e tomar conta da coisa toda, né? Eles não concordavam muito. E tinha as pessoas que achavam regular, eles achavam que era uma exceção, né? Porque por ser o primeiro presidente da República, né, podia ter sido sem voto e assim sucessivamente, como aconteceu com o vice, né? Então eles acreditavam que era correto. E a gente também tem no poder, né? Quando o Floriano Peixoto estava no poder, a gente tem também a Revolução Federativa, né? Que ele participou da Revolução Federativa e ele conseguiu concluir o mandato dele, né? Em meio a muitas turbulências, ele conseguiu cumprir os anos de mandato dele e finalmente acabou em 1894, né? Então, e a gente chama tudo isso aqui que eu contei pra vocês de República da Espada. Por quê? Porque foi governado por 2 militares, né? O reinado foi por 2 militares.